ele me convidou e eu trabalhei durante algum tempo com ele no desenvolvimento do Nutec. E esse fato, ele teve uma... Aí eu vou fazer a ligação porque nessa ocasião que o Ariosto me convidou, nós trabalhávamos lá, era na Secretaria de Indústria e Comércio, cujo secretário era o Zé Flávio Costa Lima. Então, nós trabalhávamos lá e nós fomos convidados pelo governador já eleito, né, o Gonzaga Mota, o Totó, nos convidou para contribuir no plano de governo. Então, o Ariosto ficou lá com a parte industrial, eu fiquei com a parte de energia e tal. E nessa contribuição, eu já tive a oportunidade de incluir no plano de governo eu fiz uma confusão aqui, porque esse plano de governo, ele foi convidado para fazer o plano de governo do Vigílio Távora, do Vigílio Távora, né? Então eu vou contar os antecedentes disso aí, porque é quando a história começa, a história da energia começa aí, porque eu sempre fui engenheiro lá da empresa, na área de tecnologia, para dar manutenção em equipamentos e tudo, meu foco era esse, era em engenharia mesmo, entende? Mas, em determinado momento, o professor da universidade, fui convidado para proferir uma palestra, uma aula-palestra, no curso, era Estudos de Problemas Brasileiros. Só as pessoas mais antigas sabem que durante um período, ainda estava governo militar, todas as pessoas que iam se formar precisavam passar pela disciplina de estudos de problema brasileiro. Então eu fui convidado a proferir a palestra sobre o panorama energético nacional, panorama energético brasileiro. E para isso eu precisei estudar assuntos que não eram os assuntos do meu dia a dia. Porque à época, olha, isso em 1976, como é interessante isso, se falava que o petróleo ia acabar até o ano 2000. Era preciso, então, se encontrar formas alternativas de energia para substituir o petróleo que ia se acabar. Isso era o momento em que eu fui convidado para desenvolver isso aí. Então fui estudar quais são as formas de energia e verifiquei então energia das marés, energia solar, energia eólica e tudo. Passei a ter esse novo foco de energias alternativas. Agora esse negócio aí chutavam desde aquela época, é? Não, vai acabar em 2000. Vai acabar em 2000, pois é. Chutando, né? Não, porque as reservas que eram identificadas só dava até o ano 2000, só que depois a exploração se descobriu novas reservas de petróleo. Sim. Mas o que ocorre é que isso foi em 76, quando foi em 78, eu fui convidado para contribuir com o plano de governo. E já coloquei lá no plano de governo fazer o levantamento das potencialidades de energia do estado do Ceará. Energia solar, energia eólica, pronto. Então, eu estava trabalhando no planejamento do Nutec, era fazendo o plano diretor do Nutec, e, ao mesmo tempo, fomos convidados para contribuir com o plano de governo que chamava o Plameg 2, porque já tinha tido, era o segundo momento que o Vigílio Távora era governador, então chamou Plameg 2. E nesse Plameg 2 está lá fazer o levantamento das potencialidades energéticas do estado do Ceará. Aí vem as coincidências, quer dizer que isso aí foi motivado por eu ter sido convidado para dar aquela disciplina. Mas depois vem outra coincidência. Assumiu o governador Vigílio Távora e convidou para a presidência da Coelce, já era Coelce nessa época, a companhia
de Eletricidade do Ceará, na época era Companhia de Eletricidade do Ceará, um colega meu, muito amigo, o Marco César Ferreira Gomes. O Marco César foi convidado a ser presidente da Coelce e me convidou para ser diretor. Ele tinha uma certa liberdade de convidar os diretores da área técnica e me convidou para ser diretor. Qual foi o ano? Isso em 1979, quando o Vigílio assumiu o governo. Ora, eu tinha proposto o plano e agora eu estava com a responsabilidade de cumprir o plano. De botar para Pronto, frente. botar para frente. Então são essas coincidências, quer dizer, que não foi uma coisa escolhida, não tive assim uma... As pessoas acham que a pessoa tem visões. Não, nenhuma não. As coisas aconteceram, né? Viu? De uma forma de coincidências assim, uma atrás da outra, pois é. Então, com essa motivação que já tinha no plano, eu como diretor responsável pela parte de engenharia, aí motivei ali, vamos fazer cumprir o plano aqui, vamos formar uma equipe, formar um grupo de pessoas para fazer esses levantamentos. Aí é que veio a iniciativa, no final se criou um departamento de desenvolvimento energético lá dentro da Coelce, né, que era uma empresa estatal, se criou esse departamento então foi desenvolvendo estudos para fazer levantamento, até que se fez parceria com uma entidade alemã, que hoje ela se chama GIZ, mas na época chamava-se GTZ. Então a GTZ é uma agência de cooperação alemã. Essa agência de cooperação alemã, através dessa parceria, implantou os primeiros medidores de vento aqui, os primeiros anemômetros aqui no estado do Ceará. Então isso ainda nos anos 80, por aí, 80, 82, foram muito... Então se implantaram esses primeiros anemômetros aqui, e tivemos também na época então a energia eólica já estava surgindo, né? Aqui no Brasil ainda não, mas já na Europa já tinha energia eólica e tudo, e a gente começou a fazer essas medições porque a expectativa era que os ventos aqui do estado do Ceará fossem excelentes, sem ter medição nenhuma, mas se sabia disso, sabe? Então se iniciou esse processo e tivemos uma contribuição muito importante, porque quando esses dados foram levantados, que deram valores muito interessantes, aí nós dissemos, olha, é preciso ampliar, porque nós só tínhamos dois pontos de medição, sabe? É preciso ampliar essas medições pelo Estado. E tivemos uma parceria assim, importantíssima, que foi através do Roberto Macedo, ele era o diretor, o presidente da CEMEC na época, que era uma empresa de construir transformadores. E então ele fez uma doação de 10 torres de medição anemométricas aqui, de tal forma que foi o início do levantamento desse potencial. Então isso continuou, né? Eu estava Essas torres eram espalhadas no estado ou concentradas aqui? Essas torres eram espalhadas no estado, eram espalhadas no estado. Uma delas era lá no Mucuripe, a primeira delas, outra era, já não me lembro mais, mas se não me engano, era na praia da Taíba, se não me engano, na Taíba.